Amém. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos nesta noite encerrando a série Mais que Vencedores, que começamos no primeiro domingo desse mês. Estou bastante feliz nessa noite, particularmente que os nossos vizinhos estão conosco, Damares, Fábio e a Júlia. A Júlia deve estar por aí, com a Isabelle, em algum lugar desse universo. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Temos mais alguns visitantes nesta noite. Eu quero encerrar a série novamente com o tema que nós abrimos a série, Mais que Vencedores. Eu lembro que a primeira mensagem nesse tema nós trabalhamos Romanos no capítulo 8, do versículo 28 ao 30. E hoje nós vamos seguir do 31 ao 39, que diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós somos uma igreja reformada, do movimento de reforma do século XVI. E nós cremos num princípio chamado sola scriptura, ou seja, nada aquém das Escrituras e nada além das Escrituras. E se nós cremos nessa verdade, a pergunta é: nós estamos desfrutando dessa verdade contida, ou dessas verdades contidas na palavra de Deus? Nós estamos desfrutando do tremendo privilégio que nós temos em Jesus Cristo? Ou nós estamos vivendo com as migalhas do que o Evangelho oferece para nós? Ou nós estamos vivendo com gotas que o Evangelho oferece, ou com a chuva que o Evangelho oferece? Isso me preocupa muito, queridos. Eu tive um professor no seminário. É óbvio que eu acho esse pensamento exagerado, mas ele sempre falava em nossas aulas que se a igreja cumprisse o seu papel pastoral, a igreja, não o pastor, a igreja, todos cumprissem o seu papel pastoral na sociedade, os consultórios de psicólogos e psiquiatras estariam vazios. É certo que ele está exagerando nessas palavras, estava, né? Mas o fato é que Deus tem muito mais para nós. Por isso nós trazemos uma série como essa, chamada Mais que Vencedores. Olhando hoje para um cristão médio brasileiro,
ele tem uma vida espiritual plena? Ele pode afirmar que a sua fé cristã o faz uma pessoa mais feliz ou mais alegre do que aqueles que não professam ou que não conhecem a fé cristã, que não conhecem a palavra de Deus? O índice de divórcio entre os cristãos, aqueles que praticam, que conhecem a palavra de Deus, é igual ou tem uma diferença substancial daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então, nesta noite eu queria trazer essa reflexão. Afinal, nós somos ou não somos mais do que vencedores? Afinal, nós vivemos ou nós não vivemos aquela vida abundante que Jesus prometeu para aqueles que creem nele? Nós somos aquilo que nós cremos. Eu lembro que eu falei isso na mensagem de abertura dessa série. Paulo trabalha a nossa identidade no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos. Aos que conhecem esses 3 capítulos, nós podemos ser rendidos à escravidão do pecado, como diz no capítulo 7 de Romanos: o bem que não queremos, o bem que queremos não fazemos, e o mal que não queremos fazemos. Ou nós viveremos a nossa nova identidade do capítulo 8, que abre o capítulo respondendo um questionamento do capítulo 7: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele responde no final do 7, entrando no 8: graças a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando nós temos essa nova identidade nos dada por Jesus Cristo através da fé, de fato nós seremos mais que vencedores. E onde tem estado essa verdade no seio da igreja cristã? Onde tem estado essa verdade na vida cotidiana de cada um de nós? A Bíblia diz que nós somos, não que seremos, mais que vencedores sobre o mundo e esse sistema mundano, sobre o pecado e sobre a carne. Essa é uma declaração afirmativa da palavra de Deus. Então, qual é a nossa identidade? De Romanos 7, escravos do pecado? Ou de Romanos 8, livres do pecado? De Romanos 7, o homem natural e carnal? Ou de Romanos 8, o homem espiritual? Como eu disse na abertura da série, e voltei a falar e volto a falar, nós precisamos saber qual é a nossa identidade, porque ela faz toda a diferença. Eu me lembro que na mensagem anterior, do início do mês, eu dizia que o porco não pode ser limpo, porque é porco, ele tem uma natureza de porco. Assim como o gato não pode ser sujo, porque o gato tem uma natureza de gato. Assim como o leão não pode comer capim, assim como o elefante não pode comer carne, por causa da sua natureza. Mas por que, pastor, você está fazendo esse longo arrazoado, essa longa introdução? Simplesmente, queridos, eu quero repetir uma verdade tão patente nas Escrituras. Eu quero encerrar esta série dizendo isso. Em Cristo, por meio de Cristo, nós temos a vitória. Nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores.
porque nós somos e nos tornamos, através do sacrifício de Jesus e da nossa entrega a Ele, nós nos tornamos filhos amados do Pai. Na mensagem anterior eu declarei que nós somos mais que vencedores, lendo o versículo 28 ao 30, e lá ele diz que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores porque Ele nos escolheu, porque Ele nos predestinou, e aos que Ele escolheu, Ele chamou, aos que chamou, Ele também justificou, tirou a pena do pecado, e aos que justificou também glorificou. Então isso tinha a ver com a nossa identidade. Deus nos escolhe, nos chama, nos separa para si, nos torna seus filhos. Nós recebemos uma nova identidade, então nós fazemos parte desse plano eterno de Deus. Nós podemos descansar na redenção de Deus, nós podemos descansar quanto ao nosso futuro eterno, quanto ao que vem depois da morte. Nós podemos descansar, porque das mãos de Jesus Cristo ninguém pode nos arrebatar. Isso tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com o plano eterno de Deus. Porém, queridos, a nossa vida eterna, ela começa aqui e agora. Ela começa aqui na terra. Aqui nós já somos mais do que vencedores. E hoje o assunto é esse, dessa noite. Como somos mais que vencedores com as contas do mês para pagar? Como somos mais que vencedores com tanta depressão rondando tantas pessoas? Como somos mais do que vencedores com o câncer tomando e ceifando vidas ao nosso redor? Como seremos mais do que vencedores com a ansiedade, o medo e as mortes que a Covid-19 está trazendo e aterrorizando a sociedade? Eu sei que nós acreditamos, que nós cremos que habitaremos no céu, um lugar maravilhoso, mas enquanto isso não acontece, como ser mais que vencedor quando se perde um filho? Como ser mais que vencedor quando se perde um marido e um filho também? São vários os casos que a gente conhece. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. Eu queria começar falando sobre o versículo 31. Ajudei. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós seremos mais, ou nós somos mais do que vencedores nesta luta terrena que temos e teremos até o final da nossa vida aqui, porque Deus está do nosso lado, porque Deus luta conosco, porque Deus caminha conosco, porque Deus está do nosso lado, porque Deus conhece profundamente o nosso interior, conhece a nossa angústia, conhece as nossas tribulações. E eu te pergunto nesta noite, existe alguém maior do que Deus? Deus nos acompanha na jornada da vida em todos os momentos, felizes ou críticos, na bonança ou na tempestade, na juventude, na velhice, na noite, pela manhã. Quem leu o meu livro, eu conto a história, a minha noite escura da alma, foi quando eu passei por uma cirurgia em Porto Alegre. Ali foi a minha noite escura da alma. Ali eu não tinha ninguém, a não ser Deus. Ali eu não podia falar com ninguém, a não ser com Deus. Deus está em todos os lugares, nos quatro cantos desse planeta. Deus acompanha os seus filhos, na praia ou na UTI entubados, Ele está conosco.
No vale da sombra da morte, na dor, no luto, Ele está conosco. Por isso nós somos mais do que vencedores, porque Deus é por nós. Versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Em Cristo nós somos supridos. Eu acho incrível que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, eles fazem certas comparações tão díspares que é para que a gente não tenha nenhuma dúvida mesmo. O texto está dizendo: aquele Deus não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou. Ora, se Deus nos entregou o seu próprio filho, a pessoa mais cara para Ele, o apóstolo faz um arrazoado e diz: porventura, será que Ele não nos dará graciosamente com Ele, por meio de Cristo, todas as coisas? Talvez você tenha entrado nesta noite aqui temeroso ou temerosa quanto ao dia de amanhã. Talvez um exame, talvez uma cirurgia, talvez uma conta, talvez um problema que você largou lá na fábrica. Só que ele está assim na sua cabeça. Deus tem uma promessa para você e para mim. Em Cristo nós somos supridos. Seria possível pensar que se Deus não poupou o seu próprio filho, Ele também poderia nos negar algo muito menor ou de menor valor que o seu próprio filho? Não, queridos, é claro que não, absolutamente. Por isso podemos nos considerar mais do que vencedores, porque por meio ou porque em Cristo nós temos todas as coisas necessárias para sermos supridos, para vivermos. Pode nos faltar muitas coisas em nossa vida ainda, mas Jesus preenche a nossa vida de tal maneira que mesmo faltando algo, nós somos satisfeitos. E experimentamos a verdade que Jesus nos ensinou lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. Ou podemos descansar e experimentar na verdade do apóstolo Paulo, que também nos ensinou dizendo: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Porque a nossa alegria e satisfação vem de dentro do Espírito de Deus que vive e habita em nós. Mas o fruto do Espírito é? Qual é o primeiro? Qual é o primeiro, queridos? Amor. Qual é o segundo fruto do Espírito? Alegria. Qual é o terceiro fruto do Espírito? É paz. São 9, falei 3 só. Nós não precisamos aprender com a Disney ou com o menino Mowgli, né? Somente o necessário. Lembra da musiquinha? Somente o necessário. A Bíblia já diz isso há muitos anos, há séculos, milênios atrás. Somente o necessário e Deus dentro de nós. Terceiro, nós somos mais do que vencedores, porque o versículo 33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Terceira razão pela qual nós somos mais do que vencedores é porque nós não temos nenhuma condenação diante de Deus. E não é porque nós somos bonzinhos, ou não é porque nós fazemos caridade,
mas é porque Deus já nos justificou na pessoa de Jesus Cristo. Ele perdoou a nossa vida, Ele tirou o peso dos nossos pecados, dos nossos ombros e jogou sobre o seu Filho lá na cruz. Por isso Jesus Cristo, quando estava na cruz, disse: tetelestai, está consumado, está pago. No corpo, sobre o madeiro, a nossa dívida foi carregada por Jesus. E se nós já não somos mais devedores diante de Deus, se não temos medo da morte, do que vem depois, nós temos paz, nós somos equilibrados, vivemos uma vida de serenidade, porque nós sabemos o que vem pelo futuro e nós temos a certeza da ressurreição e da vitória. O medo não faz parte do nosso futuro. Se morrermos hoje, se eu morrer hoje, nós estaremos justificados perante Deus. O diabo não tem mais força de nos acusar diante do Pai. Por quê? Porque nós já não somos mais culpados. A nossa dívida foi quitada quando Jesus dá o último brado na cruz do Calvário, quando Ele entrega o seu Espírito a Deus. Ali nós fomos justificados. Falei sobre isso na mensagem anterior. Quantas pessoas hoje vivem o tormento da culpa de seus pecados? Escondem da mulher, escondem do marido, escondem do filho, escondem do pai, escondem da mãe, escondem de todos, mas não esconde de si mesmo. Isso martela a alma, prejudica, traz doença. São culpas que não foram limpas, que não foram perdoadas. Mas o texto está dizendo: é Deus que nos justifica, nada pode nos condenar diante de Deus. Em quarto lugar, versículo 34 diz: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em quarto lugar, nós somos mais do que vencedores, porque Jesus intercede por nós. Queridos, Jesus é o nosso bom pastor. É o próximo. Mais um. Desculpa, errei o slide aí. Falha minha. Jesus é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós. Ele está atento às nossas necessidades. E sabe por que você pode orar para Ele e em nome dEle? Porque Ele foi ser humano como você. Jesus tomou água, comeu, foi ao banheiro, teve frio, teve fome, teve sede, teve calor, ficou sujo, tomou banho. Jesus ficou bravo, Jesus exultou em alegria, Jesus chorou. Ele é Deus, mas Ele é homem, Ele é ser humano. Deus amou tanto a sua vida, tanto, que para que você cresça nele, Ele desceu e se encarnou aqui. E viveu há 2000 anos atrás. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Por isso Ele sofre o meu sofrimento, Ele sofre o teu sofrimento. E Ele apresenta o nosso sofrimento perante o Pai. Não há ninguém melhor que Jesus para interceder junto ao Pai por cada um de nós. E por meio dele, e pelos méritos dele, não pela minha bondade, pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez por mim. Então Deus ouve a minha oração e a tua oração. Porque se fosse pelos meus méritos, as minhas bondades são misturadas com as minhas maldades. É como aquela história do ovo.
Coloca 9 ovos bons numa receita, o 10º está choco. Já era. Então não são os meus méritos, mas o que Jesus fez. Por isso que toda a minha vida e a sua vida com Deus, ela é calcada, ela é centrada, ela é colocada sobre a rocha, e essa rocha se chama Jesus Cristo. Filipenses 4:19 diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo também reafirma essa verdade de Jesus ao dizer: porquanto há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa é a 4ª razão. E a 5ª: nada nos separa do amor de Deus, nada pode nos separar. Versículos 35 a 39, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio de Jesus, daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que nós enfrentamos nesta vida, queridos? Quantas lutas! A nossa chegada neste mundo é uma luta, e a nossa partida, com raras exceções, também é uma luta. Perdemos um tio semana passada, morreu dormindo. Quem dera, quem dera eu morrer dormindo. Mas geralmente sofremos na morte, sofremos para nascer. A vida é um parto, é um parto. Quantas coisas o presbítero Luiz falava de manhã hoje, quantas coisas geram incertezas em nossos corações, medo, angústia. Agora a Bíblia está trazendo todos esses motivos, são declarados para aqueles que creem em Jesus. Ou nós tomamos posse dessa verdade, ou continuaremos a viver atemorizados, ou continuaremos a viver derrotados. Você quer mais motivos para a palavra de Deus te declarar mais do que um vencedor, do que esses? Queridos, nós precisamos ter consciência dessa verdade. Nós precisamos tomar posse dessa verdade. Está na palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, eu quero para a minha vida. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela palavra de Deus. Sendo ou não sendo uma realidade na minha vida, não invalida a verdade da palavra de Deus. E eu vou continuar buscando e crendo. Eu vou viver pela palavra de Deus. O justo viverá da fé. E a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Desta palavra. Portanto, o desafio desta noite é: creia nesta palavra. Na palavra que Deus está dando ao teu coração nesta noite, de Romanos capítulo 8.
versículo 31 a 39. Eu quero aquilo que está na palavra. Eu quero para a minha vida as promessas de Deus para mim, nada mais, nada menos. Eu quero. Então, nesta noite, quantas lutas ou qual luta você está vivendo ou enfrentando? Qual o fardo, qual o pesar, qual o problema, qual a angústia, qual o medo? Eu queria te desafiar nesta noite a continuar crendo, independentemente da barreira que você está enxergando para alcançar aquilo que você está pedindo ao Senhor. Te desafio a continuar crendo, como o apóstolo Paulo afirma, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Queridos, Deus é nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Jesus nos disse: não temas, no mundo passais por aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A Bíblia também nos diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, nos ama e cuida nos mínimos detalhes de nossa vida. Aleluia. Portanto, não desista de lutar, não desista de orar, não desista de buscar e não desista de crer. Amém.